Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua família, que você tenha uma quarta-feira iluminada pela presença de Deus, que a vitória de Deus esteja sobre toda a sua família, sobre todos os seus familiares. Em nome de Jesus, que você venha prosperar sobre todas as áreas da sua vida. Eu declaro uma vida em abundância, eu declaro saúde para a sua vida, eu declaro que a felicidade de Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja derramado abundantemente sobre você. Receba tudo aquilo que a palavra de Deus diz e viva pela fé. Amém? A Bíblia vai dizer em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Amados, você que ouve essa palavra aí, compartilhe ela com alguém. No momento que você estiver ouvindo aí, aperte o joinha. Isso ajuda bastante a manter o canal no ar, tudo bem? E se você desejar escrever no canal aí, estamos com 100 mensagens no canal. Quando você escreve no canal, você também ajuda, né? Que assim essa mensagem ela vai sendo espalhada pelo YouTube. O YouTube, quando mais inscritos ele vai vendo no canal, mais ele vai passando essa mensagem para frente. E assim você acaba ajudando eu na evangelização. Amém? Se Deus tem falado com você, essa palavra tem entrado no seu coração e você ainda não escreveu, se inscreva no canal aí e em nome de Jesus Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Amados, vamos meditar num texto hoje que está lá em Atos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 24, está dizendo assim, apóstolo Paulo, né? Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Paulo está dando aqui graças a Deus aqui, agradecendo a Deus, porque Deus entregou na mão dele o ministério. E o ministério que Deus tinha entregado na mão de Paulo era o evangelho da graça. Amém? Você pode ver que a igreja primitiva ali, ela começa em Atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus começam a pregar para os judeus, mas, meus amados, aqui Deus levanta apóstolo Paulo, Deus aparece para apóstolo Paulo no caminho de Damasco, né? E no momento que Deus aparece para ele, Paulo fica cego e aí ele fala, quem és tu? Ele viu uma luz radiante e o Senhor fala com ele, eu sou Jesus a quem tu me persegues. Amém? Então Deus cegou os olhos humanos de Paulo para que os olhos espirituais dele fossem abertos e para que a graça de Deus fosse revelada, para que Paulo fosse levantado como pregador da graça, amém? Pregador das boas novas. Ele vai dizer lá em Gálatas capítulo 1, no versículo 8, ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, além desse, que seja amaldiçoado. Amém? O evangelho verdadeiro, a graça, o evangelho do favor de Deus. Você pode ver nas escrituras, se você estiver vendo nas escrituras, você vai encontrar na Bíblia a passagem que o apóstolo Paulo, né, ele foi apedrejado, ele era muito perseguido pelos líderes religiosos, amém? Apóstolo Paulo era muito perseguido pelos judeus amados, porque eles pregavam a palavra de Deus, porque ele pregava a graça de Jesus e o favor de Deus, amém? E os judeus queriam que ele concordasse com os costumes, falasse dos costumes, queriam priorizar a lei, queriam priorizar, né, a santificação pelas obras, a salvação pelas obras, amém? A lei exige de você a obediência. A lei foi dada para Moisés, meus amados, para que a graça de Deus fosse revelada através de Jesus Cristo, amém? A lei ela foi dada para apontar o meu erro, o seu pecado e para revelar para mim e para você que nós precisamos de um Salvador. Por isso Deus deu a lei, amém? Para que no momento que Jesus viesse, a gente recebesse esse Jesus maravilhoso. E é esse evangelho que o apóstolo Paulo pregava, o evangelho da graça, o evangelho que traz a libertação, o evangelho que declara,
crê no Senhor Jesus e será salvo. Amém? E por isso havia muita discórdia entre os judeus, porque Paulo pregava esse evangelho. Paulo vai dizer ali, em Efésios 2, 8 e 9, é um texto muito conhecido, eu sempre comento aqui: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Paulo era odiado, pelos líderes religiosos, porque ele dava toda a honra e toda a glória a Deus, toda a honra e toda a glória a Jesus. Ele glorificava o nome de Jesus. Amém? E os religiosos não aceitavam, porque dava toda a honra e toda a glória a Cristo e tiravam a glória deles. Amém? Eles amavam mais a sua glória, ser aplaudido pelos homens, do que dar glória a Deus. Por isso Paulo era perseguido por pregar esse evangelho que nos ensina que só basta crer de todo o coração no Senhor Jesus e você será salvo, porque Cristo fez todas as obras. Amém? Cristo consumou para mim e para você todas as obras. Está consumado. A vitória nossa está garantida. E Paulo, ele era pregador desse evangelho, esse evangelho a qual nós devemos pregar hoje. Devemos pregar Jesus às pessoas, pregar que Jesus as ama, que Jesus deseja salvá-las. O que as pessoas precisam fazer é somente acreditar em Jesus, se render diante da presença dele, abrir o coração para Jesus, dizer sim para Jesus, e Jesus vai entrar e vai transformar a vida delas. Amém? Um Deus maravilhoso que nos ama, um Deus maravilhoso que veio ao nosso encontro. Enquanto nós éramos pecadores, ele veio para nos salvar. Ele nos amou e amou até o final. Ele nos perdoou e nos justificou. E mediante a fé no nome de Jesus, nós somos justificados. E por causa desse evangelho, Paulo era perseguido, porque esse evangelho exaltava somente a Deus, exaltava somente a Jesus. E o homem tinha que dar toda a honra e toda a glória a ele. Amém? Você pode ver que o próprio Jesus, quando estava pregando, se você for ler ali o capítulo de João 11 inteiro ali, onde fala sobre a ressurreição de Lázaro, você vai ver que após a ressurreição de Lázaro, os fariseus ali, Caifás ali se reuniu e diz que Jesus deveria ser morto. Eles queriam matar Lázaro porque as pessoas estavam crendo em Jesus, e o próprio Caifás disse: as pessoas começarem a crer em Jesus, nós vamos perder o nosso posto. Amém? Tem gente assim hoje, meus amados. Tem gente que não quer dar toda a honra, glória para Jesus e não quer perder o seu posto. Amém? Mas é necessário você perder o seu posto. A Bíblia vai dizer em Evangelho de João, em Mateus 16, 25, Jesus vai dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Amém? Jesus vai declarar, meus amados, que nós devemos negar a nós mesmos, renunciar ao nosso próprio eu. O maior inimigo seu não é Satanás, o maior inimigo seu é você mesmo. Você tem que renunciar o seu entendimento, renunciar a sua sabedoria, se render diante de Deus e receber essa salvação, que é um presente de Deus. Amém? Que é a graça de Deus, é o favor de Jesus para mim e para você. Toda a honra e toda a glória é dada a Jesus, somente por ele, somente através dele. Através de Jesus nós somos purificados. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 30, que Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso justificador, Cristo é a nossa redenção. É Jesus que me justifica, é Jesus que te justifica, amém? Nós podemos se achegar diante de Deus porque Jesus Cristo pagou pelos meus pecados, pelos seus pecados. E esse é o evangelho que Paulo pregava. Cristo morreu e ressuscitou. Paulo pregava um Cristo que morreu, um Jesus que veio e morreu e ressuscitou. E isso era escândalo para os gregos, isso era escândalo para os judeus, amém? Mas é o evangelho que Paulo pregava, é o evangelho que a Bíblia declara, que traz a salvação. A boa notícia, que Cristo nos salvou, que Cristo nos libertou, que Cristo nos purificou. Só basta você acreditar em Jesus e você será salvo, amém? Muitos dos judeus achavam que era um povo especial, achavam que era um povo melhor,
que outros povos, amém? Você pode ver aqui, se você for ler na Bíblia, lá em Gálatas, no capítulo 2 de Gálatas, versículo 11 até o versículo 21, se você quiser anotar aí para ler, é Gálatas 2, capítulo 2, versículo do 11 ao 21, vai estar falando aqui que Paulo ele repreende a Pedro, amém? Porque Pedro estava no meio dos judeus e os judeus começaram a fazer exceção de pessoas sobre aqueles que eram judeus e não eram judeus e agir no meio dos judeus como se fossem judeus. Aí Paulo ele vem e repreende a Pedro, Pedro aceita a repreensão do apóstolo Paulo e percebe que realmente ele estava errado, amém? Porque Deus não faz exceção de pessoas, amém? Deus não julga uma pessoa pela cor, pela raça, Deus jamais faz isso, amém? Deus ele ama a todos de igual forma, de igual maneira, Deus deseja que todos se convertam, essa é a vontade de Deus, esse é o evangelho de Jesus, ele veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido, amém, meus amados? E todos aqueles que reconhecem que são falhos e pecadores e precisam de um Salvador e se achegam diante de Jesus, ele encontra graça e ele encontra misericórdia. E esse é o evangelho que Paulo pregava, o evangelho da graça, o evangelho do favor de Deus, é o evangelho que traz salvação para mim, é o evangelho que traz salvação para você. Olha o que diz aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, no versículo 3, Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais, maravilhas pela mão deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor do apóstolo. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus juntamente com os seus líderes para maltratá-lo e apedrejá-lo. Quando ele soube disso, fugiram para a cidade licoônica de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuava a pregar as boas novas. Ele continuou a pregar a boa nova, a boa notícia, mas a Bíblia está dizendo que Deus confirmava por causa da mensagem da graça, amém? Com sinais e maravilhas. A Bíblia vai dizer em Hebreus 13:8 que Deus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Então, se você pregar o evangelho da graça é o evangelho que somente Jesus salva. Jesus salva o pecador pela fé. Quando ele acredita em Jesus, ele é salvo. Essa é a mensagem da Bíblia. Se você pregar essa mensagem, der toda a honra e toda a glória a Jesus, acreditar na palavra de Cristo, meus amados, a Bíblia vai dizer que os sinais vão seguir você e as maravilhas de Deus vão ser manifestas através de suas mãos, porque você vai dar toda a honra e toda a glória a Cristo, você vai glorificar o nome de Deus. E quando você glorificar o nome de Cristo, exaltando o nome dele, declarando que somente Jesus pode salvar, é somente crendo em Cristo que o pecador é salvo. Dessa maneira, você prega a boa notícia e as pessoas encontram salvação. Amém? O homem é justificado pela fé. A Bíblia vai dizer que o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. É Cristo que justifica, é Cristo que limpa o pecador, é Cristo que dá uma vida nova, é Cristo que lança o passado, meu e seu, no mar do esquecimento e nos dá uma nova vida, uma vida de vitória, através da fé, crendo no nome dele, crendo em Cristo, os nossos pecados são perdoados e nós podemos ter comunhão com Deus. Essa é a vontade de Deus, que você anuncie esse evangelho a qual não aponta para as pessoas, amém? Mas o evangelho que revela que tem um Salvador que a ama, amém? Você pode dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto a porta da graça, meus amados, estiver aberta, meus amados, declare, anuncie essa mensagem, que Cristo salva, que Cristo ama, que Cristo perdoa, que Cristo liberta, que Cristo deseja que todos sejam salvos. Ele não faz exceção de pessoas. Qualquer pessoa que se achegar diante de Jesus e crer no seu nome, essa pessoa será salva. A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é essa. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo do 1 ao 4, a Bíblia vai dizer, 2 Timóteo não, amados, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo do 1 ao 4,
que a vontade de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Pregue esse evangelho, anuncie a boa notícia, declare que Jesus ama a todos. E assim, meus amados, as pessoas serão salvas e o nome de Cristo será glorificado. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.